Olá, queridos e queridas da 603, meus amores e minhas amoras. Hoje nós vamos ter uma aula enfatizando três conceitos, tá? Quais são esses três conceitos? Autor, eu poético, eu lírico e o narrador, certo? São coisas diferentes, por isso nós estamos aqui dividindo. E lembrando que isso aqui é uma coisa só, tá? É o mesmo nome para uma coisa só, para um conceito só. Então a gente tem que pensar que nós conhecemos autores. As pessoas são autores ou autoras, né? Então o autor é quem escreve texto. É aquela pessoa que tem um trabalho intelectual de escrever lá um livro e a gente ir lá comprar e ele assinar um livro pra gente. Ou a gente perceber que mesmo ele morrendo, a gente tem um livro dele lá na nossa estante para ler e ele revive quando a gente lê novamente as páginas que ele deixou pra gente. O autor é essa pessoa, tá certo? Então a gente tem que entender que é a pessoa que teve o trabalho. Lembrando que a gente está falando de autor, mas existem as autoras, tá? Mulheres são autoras também. A gente está usando no masculino, mas existem as mulheres autoras. E aí, ó, tá escrito assim: quem escreve o texto? A pessoa que tem um trabalho intelectual. E aí, para a gente passar para a ideia do eu poético ou eu lírico, a gente tem que ler isso aqui, ó. Se o texto for um poema, o autor pode ser chamado de poeta. Por quê? Esse autor, ele escreveu em forma de poema. Então, as pessoas que escrevem em forma de poema também podem ser consideradas poetas ou poetisas, tá certo? Poetisa para mulher. Então, quem escreve, quem tem o hábito de escrever poemas, podem ser poetas ou poetisas. E quando a gente fala da pessoa que escreveu em forma de poema, a gente começa a perceber que essa pessoa pode escrever sendo várias coisas, né? Então, assim, o autor que vai escrever, né? Quando o autor de poemas escreve algo e se expressa através das palavras, ele não precisa necessariamente falar de si. Ele pode falar de qualquer experiência, porque para escrever ele usa sua imaginação, sua empatia. Assim é necessário saber que autor e eu lírico são coisas diferentes. O que é isso, né? O poeta, né, quando escreve, ele pode se imaginar sendo um cão e escrever um poema usando rima, que vocês aprenderam lá com a professora de artes que eu vi na aula. Usando rimas, ele pode falar que ele é um cão, que ele é bravo e que ele é um fanfarrão. Então, assim, esse poeta, esse autor é uma pessoa, mas ele está se expressando como se fosse um cão. Essa expressão que ele usou é chamada de eu poético ou eu lírico, tá certo? Então, esse autor também pode se imaginar sendo um pássaro e escrever como se fosse um pássaro. Aí, o autor é a pessoa que escreveu e o eu poético ou eu lírico vira esse pássaro. A gente pode escrever também como se fosse um banco e uma pessoa que está um pouco acima do peso sentou em cima da gente e a gente reclama. Aí, quando a gente se imagina nesse lugar desse banco, a gente está criando um eu poético ou um eu lírico. Tá certo? Agora, se eu for contar uma história, se eu for contar uma narrativa, eu não tenho a ideia do eu poético ou do eu lírico, tá? Eu tenho aí a ideia do narrador. O narrador não é o autor, tá? Lembrando disso, o narrador, ele vai contar uma história pra gente, né? Ele é parecido com o eu poético, mas ele tá ligado ao texto em prosa, ele tá ligado à ideia da narrativa. E é ele que vai nos apresentar a história. É uma apresentação da história que ele está fazendo pra gente. Então, se a gente está lendo lá o Harry Potter, a gente tem como autora a J.K. Rowling, né? E a gente tem o narrador,
ela assume um papel de narrador e conta a história pra gente, né? A gente vai ouvindo aquela voz e a gente repara que ela só tá falando, igual um narrador de futebol, ela tá acontecendo como se ela estivesse vendo tudo aquilo. Então aí a gente vai começar a pensar que essa pessoa que está falando pra gente, ela pode ser de dois tipos, né? É o narrador observador, que só tá falando, só tá lá contando aqueles fatos, mostrando pra gente. E o narrador personagem. O narrador observador é como o narrador de futebol, ele só tá olhando, ele não tá dentro do campo jogando. Então, esse é o narrador observador. Apenas conta a narrativa. E o narrador personagem, ele vai contar uma história da qual ele participa. Ele está lá dentro, ele está vivendo aquelas ações. Ele está sentindo tudo. É como se um jogador tivesse com o microfone e falasse, né? Eu tô passando a bola para não sei quem. E agora eu perdi a bola. Fulano que tá com a bola nos pés. E tá, ó, ele vai fazer um passe. Isso seria, mas acho que seria impossível, porque aí o jogador ia perder o fôlego. Por isso, a gente tem um narrador de fora, tá certo? Então, para gravar esse último slide aqui, queria que vocês copiassem esse slide desse jeitinho aqui no caderno, mas não copiem agora, só copiem no final. Vocês parem aqui, dêem um pause e anotem isso no caderno, porque aqui são os conceitos da nossa aula de hoje, tá certo? Então, é importante a gente gravar esses nomes que estão aqui em vermelho, tá certo? Quais são eles? Autor, eu poético, eu lírico, narrador, que é observador e que é personagem. Vejam que essas setas estão indicando pra gente o que é cada um e que o narrador se divide, né? Então, quando uma pessoa escreve, ela é o autor. Quando ela conta uma história, ela apresenta um narrador pra gente. E quando ela faz um poema, ela apresenta o eu poético, o eu lírico. Às vezes, o autor pode ser igual e o narrador pode ser igual, mas nem sempre, tá? O que é importante saber é que autor, eu poético, eu lírico e narrador são coisas diferentes, ok? Então, no próximo slide, a gente tem esse texto aí, do que foi visto já na prova de vocês. Então, para a gente ver aqui como é que funciona isso na prática. Quem sou eu? Diz o texto, né? Eu posso ser verde ou até mesmo roxa, às vezes vermelha e muito apreciada. Cuidado comigo, não pegue com força. Sou admirada na parreira e na caixa. Vem lindos cachos, eu linda me acho. Você me despenca e me come com graça, e bem lavadinha sua boca me suga, e pode até comer meu bagaço. Ao me saborear, você fica até muda, e sou muito nobre e me colhem com luva. Já sabem quem sou? Eu sou uma uva. Autor Lucas Duran. Aqui está a fonte do texto, né? Da onde eu peguei. Então a gente começa assim a raciocinar. A gente está vendo aqui que é um texto, não é um texto em prosa, é um texto poema, tem as estrofes aqui. A gente tem as rimas aí que foi falado essa semana aí na aula de artes, que isso é muito bom, ó, força, graça, tá vendo? Esse U de suga e luva, esses são chamados de rimas também, o muda também, tá? Esse Uzinho, só o Uzinho aqui, a gente chama de rima interna, né? Tá certo? Cacho, acho, tá vendo? Esse som parecido é que dá ritmo a esse poema. Então, agora, ligando para nossa matéria de hoje, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: quem é o autor? O autor está bem escrito aqui, ó, nem precisa pensar muito. O autor, né, aquele que faz o trabalho intelectual, é aquele que escreve. Então, quem é o autor? É esse rapazinho aqui. É o Lucas Duran. Lá no blog não tinha foto, então eu não trouxe uma foto de vocês para ele. Dele para vocês, né? Então, a segunda pergunta, para a gente pensar.
No texto tem eu poético, eu lírico ou o narrador? Então vamos raciocinar. O texto é um poema, a gente já viu. Se eu tenho um poema, lembra lá? Se eu tenho um poema, eu tenho eu poético, eu lírico. Eu não estou contando uma história para ter um narrador. Eu estou falando de um poema, eu estou falando de uma expressão. Então, se eu estou falando dessa expressão, dessa pessoa, desse poema, eu posso descrever o eu poético. Eu posso descrever quem é esse ser que tá se expressando aí. E aí a gente percebe. Muitos acertaram a nossa avaliação, né? O autor é o Lucas Duran, mas a gente percebe logo de cara que não é o Lucas Duran que está falando, é a uva. Então, quem está se expressando é uma uva saborosa, muito bonita, né? Muito vaidosa, por sinal. Isso é que é o eu poético. É essa voz que a gente está ouvindo e que a gente entende muito bem que quem escreveu foi o Lucas Duran, mas quem não está falando para a gente não é o Lucas Duran, é uma uva. Isso é que é aprender a escrever, é aprender a se colocar numa outra posição, tá certo? Ele se colocou numa posição da uva. E me parece que ele teve de pesquisar, né? Porque eu, por exemplo, não sabia que as pessoas colhiam a uva com uma luva, né? E aí ele fala do gosto, fala do bagaço, ele começa a pensar nessa uva de várias maneiras e se expressa assim, tá ok? Então vamos pensar agora num outro tipo de texto. Esse outro tipo de texto que a gente tem aqui, eu acho que todo mundo conhece, né? Esse texto aí. A gente tem um mês, tem um dia da semana e tem até aqui, ó, uma linguagem não verbal, misturada inclusive com linguagem verbal. Aí a gente tá escrito lá, setembro, terça-feira. Antes de mais, deixe-me esclarecer uma coisa. Isso é um livro de memórias, não é um diário. Eu sei que é isso que diz na capa, mas quando a mãe saiu para comprar isto, eu pedi-lhe especificamente que me trouxesse um que não dissesse diário. Boa, só me falta agora que um Palermo me apanhe por aí com este livro e fique com uma ideia errada. Maricas Murro. Tá escrito aqui, tá? Outra coisa que quero esclarecer desde já é que isso foi ideia da mãe, não minha. Mas se ela pensa que eu vou escrever aqui os meus sentimentos ou algo do gênero, está louca. Por isso, não esperem que eu me ponha para aqui com o querido diário, isto e querido diário aquilo. Então, a gente está vendo aí que esse texto é um pouco diferente do outro que a gente viu lá, né? O formato dele é bem diferente, olha como é que ele faz, tudo que ele escreve. Está contando uma história pra gente, como ele começou a escrever o diário dele. Então a gente já tem aí uma outra ideia. Não está marcado aqui quem é o autor, não está escrito, mas eu fiz a minha pesquisa, né? E para quem não sabe, isso aqui é um livro, né? Um trecho do livro Diário de um Banana. E quem é o autor desse livro? Vocês acham que é esse menininho aqui? Parece, né? Parece que ele se desenhou aqui. Mas o autor não é uma pessoa? Então não é esse menino, mas quem será o autor? O autor é o Jeff Kinney. E para provar para vocês que o autor não é um menino, não é um adolescente preocupado em levar murro na escola, eu trouxe a foto dele. Ele é o Jeff Kinney e esse aqui é o personagem, tá certo? Aí a gente vai fazer a nossa segunda pergunta. No texto, nesse texto aqui, tem o poético, o lírico ou o narrador? Lembrem-se, nós estamos no texto em prosa, nós estamos contando uma narrativa, então eu não tenho o eu poético, eu tenho o narrador, tá? É uma narrativa em prosa, então eu tenho um narrador. Só que como a gente viu, a gente tem um narrador de dois tipos, então a gente tem que começar a entender esses dois tipos de narrador. É um narrador observador ou um narrador personagem? Ele só tá olhando ou ele tá participando? Ele tá contando o que tá acontecendo com ele. Vamos dar uma olhada num pedacinho? Boa! Só me falta agora que um Palermo me apanhe. Me apanhe. Então, tá falando dele. Então, esse menino aqui é o narrador.
E ele tá dentro dessa história que ele tá narrando. Então, ele é um narrador, personagem, conta a narrativa e participa como um dos personagens, tá certo? E, para quem não sabe, né, esse narrador personagem tem um nome, é o Greg Heffley, né? Ele tem um irmão chamado Roderick, que implica muito com ele, e ele tem um pai, uma mãe, esse irmão que está sempre implicando e pregando peça nele. E ele vai contar sobre a vida do Greg Heffley. O autor é o Jeff Kinney, tanto que está aqui, ó. Jeff Kinney, Greg Heffley. Então, esse menininho é que é a estrela do Diário de um Banana. Tá certo? Agora, o que vocês vão fazer é o nosso formulário. E pensem bem na última questão. A última questão ela vai ser crucial para vocês tentarem me mostrar se vocês entenderam essa aula ou não. A última questão é para fazer um texto. Vocês podem fazer uma narrativa ou um poema. Se for narrativa, vocês vão usar o narrador, ou o observador ou o narrador personagem. E se for um poema, vocês vão usar o eu poético. Mas o mais importante vai ser que vocês não sejam vocês. Então, vocês vão escrever ou um poema sendo um bichinho, um objeto, sei lá, ou a mãe de vocês, ou vão inventar que vocês são um super-herói, vai falar sobre isso, tá? Mas assim, o objetivo é que vocês se reinventem, tá legal? Se vocês tiverem dúvidas, eu aguardo vocês com perguntas no WhatsApp. Beijinho, façam um exercício, confira aí a lista de quem tá devendo, quem não tá devendo. Cuidem-se, passem um tempo estudando e, bom, até daqui a pouco, eu espero.